Você já ouviu falar da Guerra de Troia, uma das maiores e mais épicas batalhas da mitologia grega? Foi um conflito que não só envolveu heróis lendários, mas também a intervenção dos próprios deuses. Esta história começa com um simples, mas crucial julgamento, o de Paris. O que parecia uma decisão pessoal acabou desencadeando uma guerra que duraria 10 longos anos. Vamos entender como tudo isso aconteceu. A causa do conflito, o julgamento de Paris. A história começa com uma disputa entre três deusas poderosas, Hera, Atena e Afrodite. Elas pediram ao príncipe troiano Paris para escolher qual delas era a mais bela, e o prêmio seria uma maçã de ouro. Cada deusa tentou subornar Paris. Hera ofereceu poder e domínio sobre o mundo. Atena ofereceu sabedoria e vitória nas batalhas. Afrodite prometeu a ele o amor da mulher mais bonita do mundo, Helena de Esparta. Paris, seduzido pela promessa de Afrodite, escolheu-a como a vencedora. E essa decisão seria a centelha para uma guerra devastadora, porque Helena já estava casada com Menelau, o rei de Esparta, e ao ser raptada por Paris, uma verdadeira guerra se iniciou. A aliança dos gregos e a preparação para a guerra. Com Helena raptada, Menelau convocou os maiores heróis e reis da Grécia para fazer uma aliança contra Troia. Entre eles estavam Agamenon, irmão de Menelau e líder da expedição. Aquiles, o maior guerreiro de todos os tempos, conhecido por sua força e habilidade em batalha. Ulisses, o astuto rei de Ítaca, famoso por sua inteligência e estratégias. Ajax, o imponente guerreiro. Essa aliança formaria uma frota gigantesca, com centenas de navios, que rumaria para... A guerra seria longa, mas ninguém sabia ainda os horrores que estavam por vir. E claro, tudo isso tinha a presença constante dos deuses no campo de batalha. A intervenção dos deuses, apoios divinos. A guerra de Troia não era apenas uma disputa de heróis mortais. Os deuses gregos estavam profundamente envolvidos. Zeus, o rei dos deuses, tentou manter uma posição neutra, mas se viu atraído pelas brigas entre seus filhos e seguidores. Atena, deusa da sabedoria, apoiava os gregos e sempre ajudava seus heróis com conselhos e estratégias. Apolo, deus da música e da profecia, lutava ao lado dos troianos, protegendo seu povo e lançando doenças sobre os gregos. Afrodite, por sua vez, estava ao lado de Paris, enquanto Hera e Poseidon lutavam contra os troianos. A guerra estava repleta de batalhas épicas, mas os deuses muitas vezes intervinham para mudar o curso dos eventos, gerando ainda mais caos e destruição. As grandes batalhas, heróis e tragédias. Com o passar dos anos, a guerra se tornou cada vez mais brutal. Entre as maiores batalhas, podemos destacar algumas incríveis. A morte de Patroclo. O melhor amigo de Aquiles foi morto por Heitor, príncipe de Troia. Isso fez com que Aquiles, enfurecido pela perda, voltasse à batalha com toda a sua fúria e matasse Heitor em um duelo épico, a ira de Aquiles. Aquiles, o semideus imortal, se recusou a lutar por um tempo, após um desentendimento com Agamenon, que tomou sua concubina Briseida. Sua raiva quase custou a guerra aos gregos. Mas sua volta ao campo de batalha virou a maré a favor deles. A morte de Heitor. Heitor, o maior herói troiano, morre nas mãos de Aquiles. Sua morte foi um golpe devastador para os troianos e uma vitória amarga para os gregos. A enganação do cavalo de Troia. Após 10 anos de guerra, os gregos não conseguiam invadir Troia. Foi então que Ulisses teve uma ideia brilhante: construir um cavalo de madeira gigante, o cavalo de Troia, escondendo soldados dentro dele. Os troianos, pensando que era um presente dos gregos, o levaram para dentro da cidade. Durante a noite, os gregos saíram do cavalo, abriram os portões de Troia para o restante do exército grego e, em um ataque surpresa, destruíram a cidade. A destruição de Troia é uma das cenas mais épicas da mitologia grega. A cidade foi queimada e seus habitantes foram mortos ou escravizados. O legado da Guerra de Troia, a Guerra de Troia lhe marcou o fim de uma era. Para os gregos foi uma vitória, mas uma vitória amarga. Muitos heróis caíram e cidades inteiras foram destruídas. A lenda de Troia vive até hoje, inspirando histórias
de amor, tragédia e destino. A história de Ulisses após a guerra, com sua longa jornada de volta para Ítaca, foi retratada na famosa Odisseia. E ao final, a história da guerra foi lembrada como um exemplo de coragem, traição e os caprichos dos deuses. Conclusão, a Guerra de Troia nos ensina muito sobre os aspectos humanos da fúria à paixão, da traição à honra e, claro, o papel dos deuses nos lembra que nem sempre podemos controlar nosso destino. Uma guerra que durou 10 anos, mas que no fundo mostra que o verdadeiro conflito é muitas vezes dentro de nós mesmos. E você, o que acha da Guerra de Troia? Qual herói ou evento dessa história mais te impressiona? Comente aqui embaixo.